Então, mais uma vez, boa tarde a todos. A gente vai continuar a discussão em relação ao que nós estávamos falando na aula anterior, né? A gente vai falar aqui de circunferência trigonométrica, né? A gente não falou disso ainda. E a gente foi falar da ideia dos arcos e ângulos. Tá? E arco é um pedaço de uma curva. Curva é uma trajetória de qualquer objeto, né? Então, isso a gente discutiu na aula anterior, né? Então, a gente viu que qualquer trajeto que um objeto, né, pode percorrer, né? Sei lá, você imagina uma mosca, uma abelha, sei lá. Né? O trajeto que ela percorre é o que nós chamamos de curva. E um pedaço da curva é o que nós chamamos de arco. Tá? Então, só colocando aqui em linhas gerais, imagine aqui um trajeto começando do ponto A e indo até um ponto B. Mas suponha que a gente não quer o trajeto completo, tá? Aí eu abri aqui um trajeto, um subtrajeto, né, que é um pedaço, e esse pedaço aqui é o que nós chamamos de arco. Aí, em especial, né, os arcos que a gente vai estudar são os arcos de circunferência, que também é uma trajetória possível, né? Sei lá, pega aí às vezes você se depara com uma barata, né, que entra na sua casa, por exemplo. Aí você dá uma chinelada nela, né? Aí ela fica meio abestalhada, ela começa a andar em círculo, né? Então, sei lá, isso é um arco não, uma curva possível, né? Uma circunferência é uma curva possível. Outra maneira de gerar circunferência que a gente também comentou na aula anterior é você estar sobre uma bicicleta, você gira o guidão e fixa ele depois de girar, né? Aí você pedalando assim, né? A trajetória descrita que você vai realizar também é de uma circunferência, tá? Aí os arcos que a gente vai pegar, que a gente está considerando, são pedaços da circunferência, né? Isso aqui a gente também comentou na aula anterior, sendo que lá a gente, né, comentou com bem mais detalhes, né? Então aqui eu tenho dois pontos, né? Vou pegar dois pontos aqui e a gente nomeia, aqui no caso, quando eu faço essa divisão, né, como eu tenho um movimento circular, né, significa que o objeto ele está saindo de um ponto, ele vai voltar para o mesmo ponto, né, realizando aqui um movimento em cima de um trilho, sei lá, ou de uma trajetória fixa, né, não fora dela. Então, normalmente a gente pega dois pontos, um para indicar cada arco, né? Então, o arco AXB é esse arco menor e o arco AYB ou BYA, tanto faz, é o arco maior. Tá? Aí a gente representa assim, né? Coloca essa curvinha aqui em cima das letras, que é semelhante à nomenclatura de ângulo, né? Então, ângulo é uma abertura realizada por duas semirretas. Então, eu tenho, sei lá, A, B, C, por exemplo, e a gente sabe que essa abertura aqui é em cima do ângulo B, né? Então, a gente chama assim, A, B, C, aí coloca o chapéu em cima do B para dizer que é nele que se forma o ângulo, ou simplesmente B chapéu, tá? É uma das maneiras também de representar ângulos, tá? Ok. Então, é isso que eu comentei, essa ideia, tá? Eu tenho essa figura aqui, aí eu, né, reexpliquei aqui essa ideia. O arco AXB, né, e tem o arco AYB. O AYB é o arco maior. Tá, então, comentei também um pouco a ideia do ângulo agora, né, mas vou fazer a leitura aqui do texto, né, ó. Um ângulo
é a medida da abertura dos segmentos, né, ou semirretos, que lá eu coloquei A ou B. Não, ABC, desculpe. Eu tenho aqui o segmento OA e tenho aqui o segmento OB. Então, essa abertura aqui é o que nós chamamos de ângulo, tá? Ok, então a medida de um arco é a medida do ângulo. E o comprimento do arco é a medida ao esticar o arco. Então, vamos mostrar na figura o que significa isso. Então, eu tenho aqui uma figura, né? Vou colocar aqui um ponto O central. Aqui está a trajetória de um objeto possível. E aqui eu tenho dois arcos, né? Que são os pedaços dessa trajetória. Aí temos os ângulos. Aí o que foi que eu acabei de ler, né? Que existe duas medidas associadas a esse arco numa circunferência. Aí a primeira medida associada é o que ele chama de medida mesmo. Tá? Então, a medida de um arco nada mais é do que o ângulo associado a esse arco. Então, aqui o ângulo pode ser A ou B, né? A abertura aqui no ponto O. E tem outra maneira, né, de chamar ângulos, né, de nomear ângulos, que eu não comentei até o momento, é você chamar letras gregas para eles, tá? Então, sei lá, aqui um ângulo beta, sei lá, aqui um ângulo alfa. E a medida de um ângulo, ou a medida de um arco, desculpe, é o seu ângulo, o ângulo associado ao arco. E o comprimento, que a gente chama de L, é um número real, né? A medida ao esticar o arco, né? Então, o comprimento do arco normalmente é um número real, tá? Eu vou colocar só assim, né? Porque é a medida. Eu pego, por exemplo, esse arcozinho aqui, aí eu estico ele, né? Eu vou colocar aqui os pontos que estão nele, que são os pontos A, X e B. Aí, se eu quiser medir o comprimento, né, que é o que a gente chama de L, aí aqui eu pego uma régua, né, e começo e faço a medição dele. Tá? Então, essa é a diferença da medida, que é o ângulo, e o comprimento, que é um número, né, ao esticar o arco, né, sei lá, imagine que isso aqui é de alumínio, né, você quebrou aqui e esticou ele. Essa medida dele é o que nós chamamos de L. Tá? E existe uma relação entre ângulo e o comprimento, né? Então, vamos continuar a leitura aqui. Ó. A relação que existe entre a medida do arco, que é o ângulo, e o comprimento do arco, né, que ao alongar o arco, né, quando eu coloco ele reto, né, é a seguinte. Então, eu tenho essa relação aqui. Então, só fazendo alguns comentários sobre isso. Vou pegar aqui dois segmentos e vou abrir aqui alguns arcos. Né? Então, imagine que eu vou abrir aqui alguns arcos. Então, o que a gente percebe aqui? Bom, se eu faço o giro completo aqui, aí eu tenho circunferências.
Então, aqui eu tenho, se eu girar aqui, eu vou ter uma, né? Se eu girar esse aqui, eu vou ter uma circunferência maior, e esse aqui é a maior de todas. Então, aqui eu tenho alguns raios, né, associados. Então, aqui eu tenho um raio menor, que eu vou chamar R1, um raio que vem um raio intermediário que vem daqui até aqui, que eu vou chamar R2. Sim, eu não falei disso, né? Toda circunferência, ela possui raio. O que é raio? É a distância do centro à borda, tá? Então, a circunferência ela tem essa característica, né? Qualquer distância, né, do centro à borda é sempre a mesma. Então, imagine, sei lá, uma bicicleta, né? Então, aquele ferrinho que vai do cubo central até o aro, né? É o que a gente chama de raio, né? Aqueles aramezinhos que seguram a roda, né? E de fato é a mesma ideia, né? Todos os raios numa roda têm o mesmo tamanho. Aqui é a mesma coisa, né? Todos os segmentos que vão do centro até a borda têm o mesmo tamanho. Aí a gente chama de raio, tá? Então aqui eu estou pegando 3 pedaços de circunferências com raios diferentes, tá? Então, continuando aqui, a ideia tem o último raio, né, que é o que vem até esse último aqui, ó, né, que eu vou chamar de R3. Então, o que a gente percebe, né? Aqui o ângulo é o mesmo, a abertura aqui, ó, essa abertura alfa vale, é a mesma medida para os 3 arcos, tá? Vou colocar aqui L1, tá? Aqui L2 e aqui L3. Outra coisa que a gente percebe, né? Se eu pego esse pedaço aqui de arco, né, e estico ela, a medida dela é menor do que a dessa daqui, né? E essa tem a maior medida de todas. Então, o que que isso significa, né? Que tem uma relação aqui entre o raio e o comprimento, né? Que é a seguinte: o primeiro comprimento ele é o ângulo vezes o raio. Pelo menos foi essa relação que nos foi dado, né? Então, o menor raio gera o menor arco. Se eu pego o ângulo, que é o mesmo, e multiplico por um raio maior, então significa que isso vai me dar um resultado maior do que o anterior, né? Que no caso é o comprimento maior. E por fim, né, se eu pego esse ângulo e multiplico pelo maior raio, então ele vai me dar a maior medida, que é o arco maior. Tá? Isso aqui ele vem de uma certa... Quando a gente faz isso em triângulos, né? Deixa eu pegar aqui em outra cor. Existe essa relação, tá? De proporcionalidade. É como se cada arco desse, um fosse miniatura do outro. E isso que vale muito para... A gente usa muito isso em triângulo, né? Então, eu dividir uma medida por outra, né, vai me dar um único número. Então, se eu dividir L1 por R1, no caso vai ter que me dar alfa. Se eu dividir L2 por R2, também tem que me dar alfa, né? E assim sucessivamente. Aí, só escrevendo isso que eu acabei de falar, né? Se eu dividir L1 por R1, isso vai me dar o valor alfa, né? Que é uma razão aqui que existe entre esses dois elementos. Esse cara aqui, ele está dividindo L1. Do outro lado, ele vai multiplicar, né? Então, significa que eu tenho aqui a relação que eu tinha comentado com vocês, tá? Então, essa ideia de ângulo, raio e comprimento, né? É a mesma relação que existe na proporção de triângulos, né? Aqui eu coloquei alguns traços em vermelho para a gente ter essa associação. Muito bem. Então, deu para entender mais ou menos essa ideia do que eu falei agora? Ou ainda está um pouco complexa? Tá um pouquinho enrolado aqui. Como é que Tá um é? pouco complexo. Tá um pouco complexa, né? Deixa eu
pegar alguns exemplos, aí eu acho que vocês vão entender melhor o que eu estou querendo falar. Tá, então deixa eu ver aqui. Não, aqui não. Bom, então a ideia é assim, ó. Por exemplo, vou aproveitar esse exemplo aqui, tá? Então, suponha, ah, antes de falar disso, antes de dar esse exemplo, eu preciso só mostrar aqui uma relação que existe de ângulo para comprimento, porque esse ângulo aqui, a gente normalmente usa ele em graus, né? O ângulo alfa, a gente normalmente, a medida dele é em graus. Porém, a gente vai ter que ver outra medida hoje, que é muito utilizada em trigonometria tradicionalmente, tá? Inclusive, é mais usado do que o grau. Então, antes de eu falar do exemplo, eu tenho que só falar dessa coisa para vocês, tá? Que é essa relação aqui, ó. O L, como eu falei, é o comprimento, tá? Do ângulo, do arco. Alfa é o ângulo e R é o raio, né? Então, essa relação aqui a gente já conhece. Que essa relação aqui é a seguinte. Bom, eu tenho uma circunferência, né? Vou fazer outro desenho aqui. Sei lá, mais ou menos assim. Aí nós sabemos o seguinte, tem duas medidas que a gente pode realizar numa circunferência que nós já conhecemos, tá? Não sei se vocês lembram dessas medidas, mas uma delas se chama área do círculo, né? E a outra é comprimento aqui da minha circunferência. Vocês lembram disso, né? Que dado uma circunferência, a gente pode calcular o seu comprimento e pode determinar essa região interna que a gente chama de área. Não sei se vocês lembram das expressões, né? Mas eu sei que a do comprimento é 2πr e a da área é πr ao quadrado. Vocês lembram disso, né? Não? Mais ou menos, professor. Mais ou menos. Lembro Tá. muito, não. Tá, então, o que é o comprimento, né? É a mesma ideia do comprimento que a gente está vendo aqui. O comprimento é, sei lá, suponha que eu tenho isso aqui como se fosse um bambolê ou um anel, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Aí eu vou e quebro ele aqui, tá? E estico ele. Então, isso aqui, aí eu faço a medida, né? Pego uma régua e faço a medição aqui. Isso é o que a gente chama de comprimento. E já foi visto, né? E também já foi, isso é visto nos anos anteriores, que existe essa relação, tá? O comprimento é 2 vezes o π vezes o r, né? Que é o raio. Aí eu não sei se vocês, né, conseguem perceber. Hoje a gente falou dessa relação. Ó, comprimento é o ângulo vezes o raio. Quer dizer, tem muita semelhança, né? Esse comprimento é o de uma volta completa. Esse comprimento aqui é só de um pedaço. Aqui, o comprimento de uma volta completa, o ângulo aqui, ó, quem está no lugar do ângulo é 2π, ó. E o raio aqui repete. Ou seja, o comprimento. Vocês lembram quantos graus tem uma volta completa, né? Trezentos e sessenta. Não, acho Muito que é, bem. 360. Tá, então eu vou escrever assim, ó, comprimento em 360 graus. Aí, ó. Veja que essa fórmula aqui é o comprimento da circunferência completa, ou seja, em uma volta. Então, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é 2πr.
Quem é esse 2π? É meu ângulo. Ele não está no lugar do alfa aqui, ó, né? E a gente sabe que comprimento é o ângulo vezes o raio. Então, esse cara aqui é meu ângulo em uma volta completa, tá? Então, é essa medida nova que a gente vai aprender, que é a seguinte: 360 graus é a mesma coisa que 2π, sendo que aqui está em graus, tá? Aqui já está o símbolozinho de graus, e esse daqui é o que a gente chama de radianos. Por que radianos? Porque é o seguinte, o nome radianos é quando o meu raio é 1, tá? Então, se meu raio for 1 e se meu ângulo tiver exatamente a medida do comprimento, então eu tenho 1 radiano. Professor, eu não entendi nada. Então, a ideia é assim, ó, eu tenho aqui, suponha que meu raio vale 1 unidade, de qualquer coisa, 1 metro, 1 centímetro, não sei. Vale 1 unidade. Então, o comprimento vai ser o ângulo vezes 1. E toda vez que o comprimento tiver o tamanho o ângulo for igual ao comprimento, isso é o que nós chamamos de 1 radianos, tá? Então, essa medida aqui, 2π, é o que nós chamamos de radianos. 2π radianos, na verdade, equivale a 360 graus. Aí eu tenho os múltiplos e submúltiplos disso aqui, né? Então, por exemplo, se 2π é 360 graus, quanto é 1π? O que vocês acham? 180? 180, porque é a metade, né? Então, aqui é 180 graus. Se eu fizer π sobre 2, isso aqui são quantos graus? 1. 1 grau? É? Não, mas ó, se π é 180, 90 graus. 90 graus, isso. Ah, pode crer. Um terço, é. Porque é a metade, né? É, pode Então, crer. então tudo funciona, né, baseado. Aí eu tenho duas unidades básicas, né? Ou a gente diz que 2π é 360, ou simplesmente que π é 180, né? Que aí no caso é o mais simples, né? Usar essa conversão aqui, tá? Π radianos é 180 graus. Aí, se eu quiser encontrar qualquer ângulo em graus, né, se eu quiser transformar para radianos ou de radianos para graus, é só usar essa relação aqui. Então, por exemplo, né, continuando aqui a nossa brincadeira, se eu fizer π dividido por 4, isso aqui são quantos graus? 45. Lucas. É isso mesmo, tá? Então, ou eu divido 90 por 2, ou eu divido 180 por 4, né? Que isso aqui vai dar 45. Se eu fizer π sobre 6, Eu acho que é 30. muito bem. De fato, né? 18 por 6 é 3, né? Então 180 por 6 vai ser 30. Se eu fizer π sobre 3, 60? quanto? Não, Acho não, que não, foi não, pera. É 60, pô. 60, tá certo. isso Tá certo? mesmo. É porque É 60. cheguei Aqui agora é, e eu tô ainda um pouco. sim, aqui é 18 por 3, né? Que dá 6. Então 180 vai dar 60. Aí agora é brincadeira, né? A gente só brinca com isso. Por exemplo, 120 graus. Se eu quiser passar para radianos, vai ser quanto?
60? Pera aí, volta lá. Vai ser 2π sobre 3? Todo mundo entendeu o que ele fez, né? 60 vezes 2 dá 120. E a gente viu que π sobre 3 é 60. Então, é 2 vezes isso aqui. Então, isso aqui é 2π sobre 3. Agora, se eu quiser saber isso aqui, ó. 5π sobre 6. Isso aqui dá quantos graus? Dá 60 graus. Pode crer, 60 graus, porque 20 para cada um, tá ligado? Então, mas qual foi a ideia que você usou aqui? Porque π sobre 3 é 60. 5π sobre Eu acho que é 3. 100, eu acho que é 150. Porque se um pi é 180, então 5 vezes de 180 dá 900. Então 900 dividido por 6 dá 150. Muito bem, todo mundo entendeu o que ele falou, né? Ah, verdade, Sim. verdade. Pode crer. Então, o que foi que o nosso colega fez, né? Então, o Lucas fez isso aqui, ó. Ele trocou π por 180. Que isso eu posso fazer tranquilamente. Aí ele resolveu essa conta. Ele pegou 5 vezes 180, que dá 900, e dividiu por 6. Né? Outra maneira mais simples de fazer essa conta é fazer o seguinte: ao invés de multiplicar primeiro, vocês podem dividir primeiro. Então, 180 por 6, isso aqui a gente já fez, né? Vai dar 30. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 30, que dá 150. Então, de fato, 5π sobre 6 é 150 graus. Tranquilo, né? Todo mundo entendeu até aqui, né? Rapaz, mais ou menos. Isso. Vou ter que 80%, mas foi, tá? Foi mais ou menos. Tá, se todo mundo entendeu que essa fórmula do comprimento nada mais é do que um caso particular dessa fórmula do comprimento que a gente está vendo, né? Aqui a gente tem o comprimento da circunferência completa, esse aqui é comprimento do arco, né? Praticamente a mesma forma. Qual a diferença? É que aqui está amarrado que ele está usando o ângulo de 2π radianos. E para o comprimento de arco aí vai ser qualquer outro ângulo, não necessariamente de 2π, né? Ou seja, com isso a gente deduz, né, que 180 graus é π. 180, no caso, é π radianos. Então, se sabe essa relação, a gente sabe converter qualquer ângulo. Então, só mais um exemplo em relação a isso. Se eu quiser 225 graus, isso aqui em radianos é quanto? Professor, uma dúvida. Quando você fala em radianos, você está falando no raio do ângulo, não é isso? Na Da verdade, circunferência, quer dizer? como é? Quando você fala radianos, você quer falar o quê? Tipo, qual é o sentido de radianos? O sentido de radianos é o seguinte, porque ou você o ângulo em graus a gente já conhece isso, né? Que é a medida aqui da abertura. Vou colocar assim. Sendo que eu tenho aqui um arco associado a esse ângulo. Então, ou eu faço a medição do meu ângulo pelo arco, ou eu faço a minha medição pela abertura.
A medição pelo arco é o que a gente chama de radianos. A medição pela abertura é o que a gente chama de graus. Essa é a diferença. Não sei se você conseguiu enxergar isso. Se eu aplicar o conceito de seno cosseno, eu posso considerar que seria como se fosse o cateto oposto, algo assim? Seria Na o verdade, a gente vai chegar nisso. A gente estuda a circunferência para inserir triângulos aqui dentro da circunferência. Então, a gente vai usar senos e cossenos aqui. Mas eu posso considerar que o radiano é como se fosse um cateto oposto, por ele ser essa medida de espaço entre no círculo. É a ideia, mas ele não é bem isso, porque eu teria que ter um triângulo aqui, né? Aqui eu não tenho, porque aqui eu tenho, né, um pedaço de circunferência aqui, ó. Só se ele fosse uma reta aqui, um segmento, mas ele não é. Sim. Então, como ele não é triângulo, eu não posso considerar. Você pode considerar arco oposto ao ângulo, alguma coisa assim, mas lado oposto não, porque lado oposto é segmento, né? Aqui não é. Então, porque veja bem, ó, Ah, muitos conceitos. quando eu tenho o raio 1, né? Então, só voltando a essa ideia, né? Então, significa que tanto o comprimento quanto o ângulo mede a mesma coisa que é 2π. Não sei se vocês estão... Mais na frente, a gente vai pegar circunferências de raio 1. Por quê? Porque quando o meu raio é 1, né? Meu ângulo é exatamente o comprimento. Aí, meu ângulo é medido em graus. Comprimento, radianos. Tá? Então, são essas duas medidas. Então, por exemplo, uma volta completa. Ou eu digo que ela tem 360 graus, ou se tiver o raio 1, né, seu comprimento ele vai medir 2π. Sendo que os dois é praticamente a mesma coisa, porque a medida de um arco é o seu ângulo. Então, é só questão de associação. É igual a... Você tem um nome e tem um apelido. E suponha que esse apelido é popular e não é, sei lá, pejorativo. Então você atende por qualquer um dos dois. Aqui é a mesma coisa. Eu posso, se eu disser ângulo de 360 ou um arco de 2π, é exatamente a mesma coisa. Tá? Deu para visualizar isso que eu disse ou não? Sim. Sim. Entendeu? Muito bem. Então essa, né, é a conversão que a gente conhece. Eu vou colocar aqui. Se a gente considerar a abertura, né, tudo em graus, é o ângulo. Se eu considerar comprimento, né, para raio igual a 1, aí eu tenho a medida do meu ângulo em radianos, tá? Quer dizer, é a mesma coisa em medida, porém um é abertura e um é comprimento, mas é a mesma ideia. Porque um pode ser associado ao outro, sem problemas. Tá, então, voltando aqui para o nosso caso, né? Eu quero 225 graus, eu quero saber quanto é que ele vale em radianos. Aí como é que vocês fariam isso? Isso aí tá difícil. Deixa eu só dar uma dica. Muito bem. Tiago disse para usar a fórmula. Veja que todos esses graus aqui, ó, terminam em zero, né? 30 termina em zero, 60 termina em zero, aqui, ó, tudo termina em zero. Esse ângulo aqui termina em 5. O único ângulo que terminou em 5 foi esse aqui, o de 45, que é π sobre 4. Então, não sei se vocês vão visualizar isso que eu vou falar, mas é só a gente ver quantas vezes 45 graus dá isso aqui.
Veja, isso aqui deu 2 vezes 60, né? Que é π sobre 3, ó. Π sobre 3 uma vez é 60. Π sobre 3 duas vezes é 120. O número de vezes é 5, professor. Quanto? 5. 5 vezes 45 dá 225. Então significa que... Tá, e 45 é a mesma coisa de π sobre 4. Então isso aqui é 5π sobre 4. Todo mundo visualizou essa ideia? Eu entendi. Entendi. Muito bem. Tem alguém aí que ainda está perdido nisso? Eu tô. Eu tô. Eu também tô. Muito bem. Mas perdido completamente, está entendendo parcialmente ou, sei lá, entendeu até um ponto e depois se perdeu? Entendi até o ponto e depois se perdi. Ok. Então, deixa eu começar a mostrar umas coisas aqui. Vou fazer aqui a consideração de uma circunferência, tá? Vamos supor que o raio dela vale 1. Vou colocar aqui o raio vale 1. Deixa eu só ler a pergunta aqui do... Peraí, deixa eu só ler aqui. Então, tudo que o senhor passou ali naquelas formas, né, se resume no que o senhor colocou agora. Exato. Né? Ou é questão de substituição, é manipulação, tá? Sabendo que π é 180 graus. Em resumo, com isso você faz qualquer um. Mas voltando aqui para o pessoal que não está visualizando, tá? Eu vou comentar um pouco de uma coisa que a gente vai ver fortemente, que é a circunferência trigonométrica. Então, a circunferência é o seguinte, aqui eu tenho uma circunferência, aí esse ângulo aqui é o ângulo zero, tá? Deixa eu colocar aqui 2 eixos. Vou colocar esse eixo aqui e esse aqui. Ok. Aí, se esse ângulo é zero, quanto vale o ângulo que vai do zero até aqui, ó? Eu quero o ângulo que vai daqui para cá. Quanto ele vale? 90? Vale 90. Todo mundo enxerga isso, né? Sim. Tá. Se eu vier agora do zero até aqui, ó. 160. 180. Quanto? 180. 180. Isso. Se eu vier, perceba outra coisa, né? Que 180 é 90 mais 90. Tá? Que é 90, e de 90 para 180 também é 90, né? Então 90 mais 90 dá 180. Agora eu pergunto, o ângulo que sai do zero até aqui, ó. R$ 270, né? 90 vezes 2, 180. 90 vezes 3 dá 270. E 90 vezes 4, né, é uma volta completa. Né? 9 vezes 4 dá 36. 90 vezes 4 dá 360. Então, aqui seria os ângulos principais
do ciclo trigonométrico em graus. Aí é o seguinte, imagine que eu tenho aqui o raio valendo 1 e suponha que eu quero saber o comprimento, né? Quanto vale daqui para cá. Aí o que foi que a gente viu? Que o comprimento é o ângulo vezes o raio. Eu estou considerando o raio valendo 1, meu ângulo é de 90, né? Porém, a medida padrão que a gente conhece, né? Não é essa, né? Aí, no caso, deixa eu só recorrer aqui antes. Uma volta completa, né? O comprimento é C e eu sei que é 2πr. Mas como o raio vale 1, então significa que meu comprimento aqui é 2π, né? Vezes 1. Mas esse aqui, na minha fórmula, é um ângulo. Sendo que esse ângulo aqui não está em graus, então. Então, o que isso significa, né? Que 360 é a mesma coisa de 2π. Aí eu fui mostrando essa relação aqui. Tá? Se eu dividir 2π por 2, vai dar 180. Então, isso aqui é π. Se eu dividir 2π por 4, vai dar exatamente esse cara aqui, que é π sobre 4. E 90 vezes 3 dá 270. Né? 90 vezes 3 dá 270. Porém, 90 é π sobre 4. Ó. Ou seja, 3 vezes π sobre 4 dá 270. Então, 270 é 3π sobre 4. O cara abriu minha mente, velho. Uau! Então, o que eu quero dizer Eu acho massa em geometria, cara. é fantástico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a partir dessa circunferência que eu desenhei, eu agora tenho duas opções de medição de ângulo. Uma eu posso medir nas aberturas que nós conhecemos, que é de 180 mesmo. E o outro é em relação ao seu comprimento, né? Que a gente, né, dá para ver por essa relação aqui da fórmula de comprimento, que numa volta completa, né, que a gente chama de comprimento de C, isso aqui é da fórmula que a gente conhece, não de hoje, né? Esse comprimento aqui de circunferência a gente já conhece já há um certo tempo. Então, tem uma relação com o 360 e esse carinha aqui, que é justamente, ele representa uma volta completa, sendo que ele não é mais em graus, aqui é em radianos. Aí eu saio dividindo, né, e tenho os demais. Então, eu tenho aqui a relação de graus e radianos, né, que é justamente isso daqui. Tá? Isso eu estou considerando, na minha circunferência, raio 1, que vai ser sempre assim, tá? A circunferência trigonométrica é exatamente essa aqui que vocês estão vendo, Professor, com raio igual a 1. Pode falar. o que significa radianos? Não entendi muito bem. Tá? O radiano é o seguinte, o radiano é justamente isso, tá? Quando eu considero o meu raio igual a 1, aí o que vai acontecer aqui, tá? O meu comprimento vai ser exatamente meu ângulo. Ah, Aí, entendi. isso é que a gente considera radiano. Porque o que a gente vai perceber, né? Que meu raio vai ser 1 e quando é que meu comprimento aqui vai medir exatamente o raio, né? Aí essa abertura de ângulo que faz isso é o que a gente chama de radiano, 1 radiano. Ah, entendi. Beleza, então era só isso mesmo. Aí tem a conversão, né, de um para outro. Mas, de certa forma, aqui a gente já viu todos os valores possíveis, né? Essa conversão unitária nem é tão necessária, assim, não é nem questão de saber, mas sim atrás do valor, né? De 1 radiano, por exemplo. Professor, eu não tava no momento que o senhor apresentou a fórmula, mas eu já conheço ela de outras aulas, certo? Mas o que seria esse C mesmo? O C é o comprimento de uma circunferência, né? Ou seja, imagine isso aqui
sei lá, de borracha, aí você quebra aqui no ponto, estica ela e mede. Isso é o que a gente chama Hum, de comprimento, né? Que é esse aqui. certo, certo. Já deu por hoje? Já, né? Então tá, a gente já viu praticamente as ideias aqui da primeira página, tá? Aí tem uns exemplos aqui para a gente brincar na próxima aula. Tá? E em breve eu vou colocar lá para vocês alguma tarefa, tá? Para vocês já irem brincando também. Tá, vocês estão colocando aqui o nome, tá? Como essa aula está sendo gravada, eu vou só passar aqui o. Bom, gente, então, quem ficou até o momento, né, quem entendeu tudo, eu agradeço a presença, tá? Deixa eu só filmar essa. Vocês estão vendo aí na tela o nome de vocês, né? Deixa eu carregar a galera aí na tela, né? Para registrar quem veio hoje. Professor, depois teria como voltar no quadro para me tirar print? Sim, sim. Bom, então é isso, tá? Quem, quem entendeu tudo, né? Tá liberado. Eu ainda vou ficar aqui alguns minutos para tirar algumas dúvidas, tá? Eu vou tirar aqui da gravação para, sei lá, para vocês ficarem à vontade, né? Perguntar o que vocês quiserem. E não sei quem está acompanhando lá, eu estou colocando as aulas também no Sigeduc, tá? Então não precisa ficar procurando no YouTube, tá? Já está lá no Sigeduc, já está lá, inclusive o link de cada aula. Professor, tu nem voltou no quadro. Não, é porque eu acho que deu uma caída de conexão aqui, mas eu vou voltar lá. Ó, Tá exatamente. bom. Conexão deu. Acho que eu tirei print e depois eu boto no grupo. Tu tirou de tudo? Eu tirei só na hora das fórmulas. Eu quero lá de cima, que aí eu organizo bonitinho no caderno, entendeu? Ah, entendi. Ele já passou isso no comecinho das aulas. Bem no comecinho, que antes de parar. Tem no meu caderno, pelo menos. Vou ver se tem no meu. Deixa eu só recuperar a conexão aqui. Aí eu coloco o quadro aqui para vocês. Tchau, professor. Tchauzinho, até mais. Professor, Oi, pode falar.
perguntar uma coisa. O senhor sabe, uma vez o professor de química passou um trabalho valendo 5 pontos, eu acho, que era sobre uns cursos online que a pessoa fazia de graça. Hum. O senhor sabe o nome do site? Eu acho que é Senai, alguma coisa. Não, aí eu teria que. Não tenho certeza. Mas se quiser, eu vejo com ele.